Você conhece a fórmula subtotal aqui no Planilhas Google? Então fique comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você como fazer, como usar essa fórmula aqui dentro do Planilhas Google. Um inscrito chamado Davi me mandou essa planilha me questionando sobre como faria para fazer a soma dos débitos menos o valor de entrada que ele tem e ao final gerar o valor negativo. Então trago para vocês a dúvida do inscrito. Obrigado, Davi, pela sua dúvida, e vamos ao vídeo. Primeiro nós iremos verificar as informações que foi referente às informações que ele enviou. Utilizei valores fictícios para gerar a informação e tirar dúvida do nosso amigo na comunidade Contábil Cheats. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Me dê essa força. E se você tiver uma dúvida, também pode enviar, que eu trago aqui a solução. Então vamos lá. Ele tem aqui o mês que ele está trabalhando. Ele colocou aqui como ativo. Eu indicaria outro nome. Valor, orçamento, entrada e saída. Então ele precisa verificar o total que representa essa conta aqui, menos o valor de entrada. Então vamos colocar aqui, pode ser despesas. Valor permanece, orçamento aqui seria soma gastos, e entrada seria o valor aí recebido, freelance, salário, tudo que ele recebe seria esse valor aqui. Eu estou deixando dessa forma para que ele entenda que sempre é possível ter melhorias na planilha, mas eu vou permanecer com a informação que ele está no momento, que seria nesse layout aqui. Aqui seria a saída, que acredito que significa o pagamento que ele fez com base na entrada, e agora nós vamos calcular aqui os valores referente à planilha de gastos do mês que o Davi nos enviou. Para ele descobrir o valor de saída, eu vou colocar aqui ao lado esse valor clicando aqui em mesclar célula, botão esquerdo do mouse, e eu vou fazer aqui uma soma subtraindo a saída menos a entrada e ver quanto fica. Então, igual, clico no botão no teclado igual, soma, abro parêntese, clico no valor ou na soma dos valores aqui apresentado, vou colocar aqui somando, clico na tecla F4 para travar o intervalo e fecho o parêntese. Agora eu vou colocar um sinal de subtração e vou somar o valor digitando aqui soma e seleciono o intervalo. Clico na tecla F4 para travar o intervalo e depois fecho o parêntese, dou Enter e agora o valor está aqui negativo. Eu vou alinhar centralizado e depois vou colocar ajustar ao meio. Então o valor foi ajustado, vou aumentar aqui, vou deixar aqui em 18. Então ele queria descobrir o valor referente à subtração. Então esse seria o valor entrada menos a saída. Então ainda fica um valor aí devido. Agora como melhoria, Davi, para sua planilha, indico, né? Agora vou te mostrar como isso ia facilitar a sua movimentação aí na sua planilha. Então vem comigo. E se você está gostando desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Vamos para o próximo passo. Aqui eu deixei acima da base que ele está criando, acima das informações que ele está criando, os gastos, entrada, saída e a diferença do valor. Como é que a gente vai fazer para melhorar e otimizar essa planilha aqui, conforme ele está gerando essa informação, para não mexer no que está pronto. Lembrando que nada que está bom que não possa ser melhorado. Então essa é uma melhoria que eu trago para ele, para que ele consiga resolver essa pendência aqui com relação aos gastos menos as entradas. Então, para você, Davi, a fórmula seria, eu vou colocar igual, digitando a tecla igual, subtotal, que é essa fórmula daqui. Depois que eu clicar igual subtotal, eu vou digitar o número 9, que ele representa a soma aqui nessa fórmula do subtotal. Essa fórmula tem a média, tem a soma, tem a mediana. Então eu vou colocar o 9, que representa a soma, ponto e vírgula, e vou selecionar o intervalo desejado, que no caso aqui seria valor. Vou selecionar, clicando a tecla Ctrl, Shift, tudo junto, e seta para baixo. Então eu vou ter a seleção total da minha planilha. Vou digitar a tecla F4 para travar o intervalo e fecho parênteses. Então agora nós temos a soma total, que é o valor que aparece aqui, como os gastos que foi somado aqui na planilha dele. Então o valor está aqui. Em seguida nós vamos somar agora o valor de entrada, que vai ser sub, depois
você vai entender o porquê que eu estou selecionando essa subtotal. 9 para somar, ponto e vírgula, a tecla ponto e vírgula, e depois vou selecionar as entradas, clicando aqui na célula E5 e tecla Ctrl mais Shift mais seta para baixo novamente, e eu vou selecionar o intervalo completo. Clico em F4 para travar o intervalo e dou Enter para confirmar. Então agora eu tenho a soma do valor dos gastos e também o valor de entrada. Agora nós vamos somar o valor de saída. Então vai ser igual subtotal 9, ponto e vírgula, e agora vamos somar esse intervalo, segurando a tecla Ctrl mais Shift, seta para baixo, até chegar no final da planilha. Aperto F4, a tecla, para travar. Em seguida, Enter para confirmar. Vou ajustar o formato do número e agora vou fazer a diferença entre a entrada e a saída do valor. Então vai ser o valor entrada menos a saída, chegando aqui na diferença do valor de 1025. Então esse valor seria o valor encontrado aqui, a diferença entre a saída, a entrada menos a saída. Então tenho aqui o valor referente a essa subtração, essa diferença. Aí por que eu selecionei e indico a você, Davi, essa fórmula subtotal? Porque você vai agora aprender a colocar um filtro. Vou selecionar a célula A4 e vou segurar o Shift, seta para a direita, segurando o Shift, seta para a direita. Então seleciono aqui o cabeçalho da planilha. E agora, segurando o Shift ainda, com a tecla Ctrl, vou selecionar seta para baixo. Seleciono toda a minha tabela. Então, agora vou aqui, clicar no mais, ou se já tiver disponível aí para você, vai clicar aqui onde tem filtro, criar um filtro. Clico nela e agora vou selecionar toda a planilha, clicando nesse espaço, e entre uma coluna e outra, que é coluna A e B, ou aqui também nas B e C. Vou clicar e abrir a coluna, ajustando conforme os nomes dos cabeçalhos. Então, agora você vai entender o porquê que a planilha com o subtotal vai te ajudar a verificar os valores mensalmente. A coluna onde nós vamos filtrar seria a coluna mês. Eu vou adicionar aqui um mês, apenas para a gente entender como funciona aqui os gastos. Então, vou colocar aqui 2.000, entrada 5.000 e agora o valor de 2.000. Quando eu filtrar aqui o mês 7, foi somado aqui valores referente aqui entrada e saída, conforme a fórmula que nós colocamos, que foi subtotal. Vou clicar aqui em mês, clico no mês e vou selecionar aqui nessa parte o mês, clico no mês 8 e agora vou clicar rolando para baixo em OK. Veja que o valor aqui se ajustou conforme a soma das informações aqui contidas na planilha. Se eu colocar o filtro e selecionar agora o mês 8, eu não vou ter essa soma porque os valores ainda não foram criados. Mas veja que eu tenho o valor de entrada e ainda teria R$3.000 aqui nesse mês, que é o mês 8. Vou ajustar o cartão. Então, dessa forma, Davi, você consegue melhorar a sua planilha. Em breve estarei trazendo novidades. E se você tiver mais alguma dúvida e quiser trazer, deixa nos comentários que eu irei trazer aqui como resolver, como solucionar aqui a sua planilha. Ou Planilhas Google. Muito obrigado e até a próxima.